A Criatura Fria. Eu vou contar para vocês uma história que eu recebi no e-mail, foi enviado pela Cristina, que mora em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E esse relato aconteceu na casa da sogra dela. Ela conta que poucas pessoas sabem desse ocorrido e que foi algo que deixou a todos bem traumatizados. E ultimamente ela vem tendo aquela sensação ruim que ela sentiu no dia, e ela resolveu contar. Ela começa dizendo que, para quem não sabe, lá no sul faz muito frio e era uma noite de inverno bem rigoroso. Era julho de 2018. Estavam todos ao redor do fogão a lenha, conversando amenidades, até que eles decidiram ir para o quarto assistir TV. Porque o frio tava demais, o fogãozinho lá, a lareira, sei lá, não tava dando jeito. Aí ela e o noivo ligaram o ar-condicionado, se deitaram, se cobriram e escolheram um filme para assistir. E tava tudo bem assistindo o filme, era um filme de ação. Tava tudo certo, o filme já estava chegando ao final quando o desespero dela começou. Bom, o noivo dela estava deitado ao seu lado direito, de barriga para cima, de frente para a TV, luz apagada. Diz que o quarto já estava quentinho, aquela temperatura agradável, quando ela começou a sentir algo gelado no pé dela. E ela se assustou na hora, porque disse que era muito gelado. E ela falou assim: "Nossa, e esse pé gelado?" Pro noivo, imaginando que fosse ele encostando o pé. Aí o noivo dela respondeu: "Eu não tô te tocando." Aí nessa hora quem gelou foi ela. Ela ficou esperando uns segundos, pra recuperar do susto, e aquela coisa gelada foi subindo entre os dois, até que ele sentiu também, o noivo sentiu e se assustou. Eles ficaram imóveis, sentindo aquilo subindo por baixo das cobertas. Ela diz que parecia um sapo, algo pegajoso. Meu Deus. Aí, alguns segundos depois, eles pularam da cama e saíram correndo, foram para fora do quarto. Aí os sogros ouviram tudo e foram lá verificar, ligaram a luz do quarto, puxaram a coberta e tinha sangue com um bicho morto no meio da cama. Aí eles correram para fora da casa, pensando no que fazer, se chamava a polícia, a ambulância. Eles não estavam conseguindo raciocinar direito na hora. As pernas dela e o do noivo estavam sujas, sabe? Ai, gente, e eles se tremiam também, do medo, do pavor. Aí o sogro dela criou coragem e voltou ao quarto para ver melhor o que era aquilo e também para limpar, mas quando ele chegou lá, gente, não tinha mais nada. Nada, tinha sumido. Ela não me explicou que bicho que era, se parecia com algum bicho. E não tinha mais sangue, não tinha nada. Mas eles permaneciam com a perna suja. Aí o sogro dela chamou a todos novamente e mostrou: olha, não tem nada. Então, foi o quê? Uma alucinação coletiva? E o sangue na perna deles? Qual que é a explicação? Porque todos os 4 viram aquilo. Mas esse assunto foi encerrado. Nunca mais o sogro permitiu tocar no assunto. Então é algo que ela não comenta, eles não comentam entre eles, porque foi uma coisa bem confusa, sem explicação, foi bizarro. Gente, mas que bom que sumiu, Mas o que explicar esse sangue que ficou na perna? Gente, sério, esse foi doido. Então foi esse o relato da Cristina de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, vou contar para vocês outro relato que eu recebi no Telegram. Eu acredito que eu recebi esse relato Dia dos Finados, mais ou menos, que algumas pessoas estavam comentando sobre não ver um espírito, mas sentir o espírito, sentir cheiros, essas coisas. E muita gente comentou que sente cheiro do perfume que a pessoa usava, da comida que ela fazia, essas coisas. E é muito comum. Pelo menos, gente que gosta de histórias sobrenaturais, é uma história bastante recorrente. E uma pessoa no grupo, ele até pediu para ser identificado. Bom, ele começou contando que em dias de finados, ele sempre tem experiências sobrenaturais. E que antes ele
se sentia cansado o dia inteiro, sem disposição. Às vezes, ele nem levantava da cama. Só que com o tempo ele foi se acostumando e começou a receber parentes próximos, mortos, andando pela casa, em meio aos parentes vivos. Imagina a cena, você vendo seus parentes vivos e mortos junto e misturado. E os outros, os vivos, eles sentiam o cheiro do café da avó vindo da cozinha e o perfume, ele até falou o nome do perfume, o Florata in Blue, exalando pela casa. E ele vendo as pessoas, gente, que coisa doida, hein? Ele fala que o lado ruim disso, mais ruim, é que ele sente a carga negativa dos lugares, das pessoas, e ele acaba adoecendo. Ele sente dores de barriga, a garganta inflamada, sente febre. Gente, ele adoece sentindo, olha só, o tanto que ele é aberto, o corpo aberto para essas coisas. Aí ele citou como exemplo um caso que aconteceu, que a irmã dele namorava um homem que mexia com magia pesada. Só que eles não sabiam, nem ele e nem mesmo a irmã sabia dessas coisas. E ele descobriu que tinha alguma coisa de errado quando foram passar um final de semana na casa do namorado dessa irmã. Ele disse que antes de chegar na casa, ele estava bem, estava animado, disposto, mas só foi entrar na casa e ele já começou a passar mal. Às vezes a pessoa sente que tem algo de errado porque ele conhece o corpo dele, conhece a reação do corpo dele, mas não descobre o que na hora, ele foi descobrir depois. Quando ele foi dormir à noite, o que ele chama de demônios perturbaram a noite toda, mandando ele sair da casa, que segundo ele não era bem-vindo, essa voz que ele associou ao demônio, pedindo para ele ir embora da casa. A esposa desse rapaz, do Alex, ficou bem assustada, porque ela presenciou toda a reação do marido. E na manhã seguinte, eles foram embora. E ele não disse nada para a pessoa, o motivo, Vai falar o quê, gente? Disse que apenas estava indisposto, não estava bem. Aí a explicação para o mal que ele sentiu. Diz que uma semana depois, a irmã contou que havia terminado esse namoro porque ela descobriu que esse namorado mexia com umas coisas ruins, diz que tinha umas imagens satânicas e livros no quarto que estava fechado. Estava fechado porque esse namorado escondeu para que ela não visse. E, enfim, ele finaliza falando que essa é uma das várias experiências que ele já teve na vida. Essa foi a mais recente, mas é muito, muito intrigante, Bom, esse é o relato do Alex de Inhaúma, Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que muitos dos ouvintes vão se identificar com isso. Eu conheço pessoas que adoecem também. Tem essas pessoas que têm um dom de benzer. Hoje em dia tá mais difícil, mas antigamente tinha muitos, Toda cidade pequena deve ter ainda. E muitos deles, eles adoecem. Atende uma, duas pessoas, tem que parar o atendimento para recuperar as energias, porque ele absorve tudo isso. Então é por isso que eu coloquei sensibilidade aflorada, porque enquanto, algumas pessoas, como eu e muitos ouvintes, somos apenas os curiosos, ficam ouvindo essas histórias. Algumas pessoas não, algumas pessoas sentem mesmo, e é muito real isso, Vai entender o porquê. Esse dia até uma pessoa perguntou se acha por que algumas são assim, se é hereditário. Realmente, explicação não, mas eu conheço famílias que vai geração a geração as pessoas com um dom bem forte mesmo. Bom, e é isso, gente, esse relato, achei bem interessante mesmo. O relato que eu vou contar agora se chama Colégio Assombrado. Bom, esse relato quem me contou foi o Carlos Henrique. Primeiramente ele contou lá no grupo, aí eu falei com ele, pedi autorização para contar aqui e ele me deu mais detalhes. Bom, essa história se passou em Aracaju, Sergipe, e aconteceu em um dos colégios mais antigos da cidade, tem mais de 100 anos. Ele me falou o nome do colégio, que eu prefiro não mencionar aqui. Ele até me enviou uma foto do lugar. E você olhando a fachada, não parece nada com colégio, parece um casarão de arquitetura antiga, com aqueles janelões, sabe? O Carlos disse que por dentro o prédio é enorme,
com 2 blocos, o bloco A com 1 andar e o bloco B com 2 andares. E essa história aconteceu no 2º andar desse bloco B, na última sala. Quando o Carlos ainda estudava lá, ele estudou nesse colégio por uns 5 anos, o coordenador conseguiu material para pintar o prédio, mas não veio verba para a mão de obra. Aí o coordenador mobilizou os alunos e alguns funcionários para fazer um serviço. E ficou combinado do Carlos ajudar a pintar o prédio no período da tarde e um pouco da noite. Bom, eles pintaram, já estava quase finalizando o serviço. Eles já haviam passado 2 demãos de tinta e só faltava uns acabamentos para finalizar. Era por volta das 19h30 para as 20 horas, quando eles começaram a ouvir uns barulhos estranhos, de cadeiras sendo arrastadas, de pancadas, e esse barulho todos ouviram. Aí eles comentaram, deve ser barulho externo, deixaram para lá, porque tinha essa explicação, poderia ter vindo de fora, mas eles ouviram e eles já estranharam esse barulho. Bom, essa aqui já foi a primeira coisa estranha que aconteceu. Em seguida, um dos rapazes chamou o Carlos para fora da sala, no corredor, que tinha um corredor e as salas ficavam ao lado desse corredor comprido. Ele chamou o Carlos no corredor e falou assim: Cara, sinta como aqui tá frio. O Carlos foi no lugar e ele sentiu o frio. E ele descreve não sendo um frio de temperatura. Ele disse que era um arrepio, sabe? Aquele frio de arrepio, uma coisa que não era normal. Ele falou que se arrepiou na hora de sentir aquele frio estranho. Bom, aí deu 8 horas, eles já estavam cansados e foram para casa. Eles trancaram a escola, não tem como acessar a escola, né? Eles trancaram tudo e foram para casa. No dia seguinte, quando eles retornaram para dar continuidade ao serviço, eles viram marcas de mãos pela parede. E essas marcas subiam até o teto. Era como se alguém tivesse andado pelas paredes e pelo teto, mas não eram mãos de adultos, eram mãos de criança, mãos pequenas. Lembrando que quando eles saíram, eles trancaram tudo. Sei lá, vamos imaginar que alguma criança entrou no colégio mesmo estando trancado, porque a gente sabe que tem umas crianças bem arteiras. Mas o Carlos disse que era impossível uma criança conseguir escalar, subir pela parede. E foi uma coisa bem estranha. Até falei pra ele assim, que se ele filmasse, fizesse uma narração e colocasse na internet, iria fazer muito sucesso. Como a gente vê muitos vídeos de terror, a pessoa narrando aquela situação, muitas vezes armada, né? Aquela cena armada. E ele falou que isso nem passou pela cabeça dele, porque ele falou que nem ele acreditou. Ele estava vendo aquilo e não acreditou no que estava vendo. Imagina passar essa história para frente. Então ele preferiu ignorar. E essa foi a história do Carlos Henrique de Aracaju, Sergipe. Eu vou ler para vocês uma história que eu recebi no e-mail. Foi enviado pela Bárbara de São Paulo. O nome do relato é Medo de Fantasmas. Bom, ela conta aqui pra gente um fato que aconteceu no ano de 2018. Só que antes de contar este fato, ela contou uma história que havia acontecido anos antes. Quando ela estava no ensino médio, ela estudava à noite e passava a tarde em casa arrumando as coisas. Aí, em certo dia, ela estava varrendo a casa e ela foi sair da sala para a garagem para pegar aquela pazinha para você recolher a sujeira do chão. Mas quando ela foi abrir a porta, ela sentiu peso como se alguém estivesse segurando a porta, impedindo que ela saísse. Bom, ela descreve que não era muito forte essa força, mas ela sentia. Ela ia puxar, ela sentia que a porta voltava. Ela sentia aquela força, segurando, uma força leve. Aí o que ela fez? Ela soltou rapidamente a porta, acredito, para raciocinar o que estava acontecendo. Depois ela tentou novamente abrir a porta e deu certo. Ela não é aquele exemplo de pessoa que podemos chamar de pessoas de fé, mas ela acredita sim que há coisas que estão além da nossa compreensão. Ela até conversou com uma amiga que é espírita e perguntou o que é que pode ter sido isso.
E essa amiga falou que às vezes coisas acontecem sem explicação. E a maioria do caso é isso, né, gente? Sem explicação. Mas que às vezes pode ser um espírito querendo brincar ou só passando para dar um oi. E ela ressalta aqui que ela não tem sensibilidade para essas coisas. Como o ouvinte disse esses dias lá no grupo, que eu acho até engraçado, é como se fosse uma pedra inerte para o sobrenatural. Ela não sente nada, então ela admirou ter sentido alguma coisa de estranho. Aí o tempo passou e agora sim estamos no ano de 2018. Ela já havia se formado, ela estava em casa e ela iria sair para a casa de uma tia que morava na mesma rua. Ela se arrumou, foi sair. Na hora que ela pegou o trinco da porta, aconteceu a mesma coisa. Ela sentiu aquela força segurando a porta, impedindo que ela saísse. Ela, no susto, ela soltou a maçaneta, mas novamente foi lá e tentou abrir. Mas nessa hora ela puxou com força e conseguiu abrir a porta. O que eu vou contar para vocês agora, eu considero a parte mais assustadora dessa história. Quando ela já estava com o portão aberto, apareceram 2 homens em uma moto. E sim, eram assaltantes. Eles estavam do outro lado da rua, mas bem de frente à casa dela. E eles abordaram um homem que passava lá. E enquanto um outro homem assaltava, retirava as coisas da vítima, o outro pilotava a moto, ele monitorava, passava a vista assim de um lado para o outro. Nessa hora, ela fechou o portão e ficou encostada atrás do carro que estava na garagem. E o estranho é que esse bandido que monitorava a rua não a viu. E a Bárbara conta que o portão é de grade aberta, dava para ver tudo. Então é como se ela estivesse invisível naquele momento. E ela ficou lá assistindo de camarote tudo. Ela viu o assaltante tirando as coisas do homem. E ele estava com uma arma na mão e, inclusive, chegou até a disparar. Só que a vítima conseguiu abaixar a cabeça e, graças a Deus, não aconteceu nada pior com ele. Diz que assim que eles foram embora, ela se recompôs, ela saiu e foi para a casa da tia. Chegando lá, ela contou tudo o que tinha acontecido, claro. E ela conta que ela não sentiu medo, nem nessa hora, nem depois. Ela apenas ficou surpresa, porque parece que algo a impediu de sair naquele momento. Porque é questão de segundos, se ela tivesse saído antes, ela poderia ter sido a vítima do assalto ou coisa pior. Finalizando o relato, ela conta que, depois desse dia, ela já presenciou outros assaltos, inclusive já foi assaltada. Nesse dia essa força não impediu, infelizmente, mas que o que deixa com medo mesmo são os fantasmas. Então é por isso que eu coloquei o nome desse relato de Medo de Fantasmas. Que ela não tem medo de bandido, ela tem medo de fantasma. Mas, Bárbara, os fantasmas neste caso só te ajudaram, né? Então eu acredito que você não precisa ter medo deles, e sim dos bandidos. E esse é o relato da Bárbara de São Paulo. E estes foram os relatos de hoje. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com e não se esqueça de informar se quer ser identificado. Nome, cidade, tá? Deixe bem claro no e-mail ou na mensagem do Telegram. Você também pode enviar relatos por lá, inclusive em áudio. Siga o Instagram, que é o assustadoramente_podcast. Você pode ser um colaborador financeiro do podcast. Basta acessar o site do Apoia-se, que é o apoia.se/assustadoramente. E é isso, até a próxima semana.